Mira. Gira o mundo. Entrevistas, cultura, música, entretenimento, empreendedorismo e muitas surpresas. Aos domingos pelas 21 horas na Rádio Mira, com Cláudio Vieira e Paulo Perdiz. Rádio Mira, a girar pelo mundo. Muito boa noite, auditório da Rádio Mira. Emissão para o dia 21. Está no ar mais uma emissão do Giro ao Mundo. Aqui comigo o Paulo Perdiz e com o Cláudio Vieira. Domingo rima com preguiça, sofá e dias inteiros em pijama. Com o frio que se sente, hoje até é apropriado porque hoje é o Dia Mundial da Neve. Uma das coisas que o português na sua maioria faz ao domingo à noite é não fazer, por exemplo, um jantar. Quase que nunca se cozinha à noite e isso até facilita o nosso auditório aqui do Giro ao Mundo. Deste lado vou estar eu, o Paulo Perdiz, na condução deste debate e mais um Giro ao Mundo, e ainda o Cláudio Vieira. O nosso convidado em estúdio é o Dr. Miguel Grego, sócio da empresa Litoral Regas, empreendedor. Não é uma tarefa fácil e quem disser o contrário, para você que nos escuta, certamente estará a mentir. Difícil? Sim, de certeza que será. Não se você desenvolver algumas habilidades e características que, na minha opinião, são essenciais para se tornar um verdadeiro campeão do empreendedorismo. Empreender é um termo que designa a capacidade de iniciativa, em particular, a mostrar e empreender algo, não obrigatoriamente no âmbito empresarial, porque até a Madre Teresa de Calcutá foi uma das maiores empreendedoras da história da humanidade e que eu saiba, e você também, ela não criou nenhuma empresa. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Paulo. É mais um privilégio estar aqui a conduzir um Giro ao Mundo contigo. Na parte técnica teremos o Jorge Jesus. Boa noite, Jorge, e obrigado pelo teu serviço na parte técnica. Vamos ter também mais um convidado muito especial, chega do outro lado do Atlântico, Pedro Mariano. Se o ditado filho de peixe sabe nadar, precisar de um exemplo que comprove essa teoria, Pedro Mariano é a pessoa certa. Irmão de Maria Rita, o músico e produtor paulista, é filho da cantora Elis Regina e do pianista César Camargo Mariano. Seguramente alguns dos maiores nomes da história da música brasileira. Isso é mais daqui a pouco. Agora em estúdio, Dr. Miguel Grego, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Giro ao Mundo. Vai girar o mundo em radiomira.pt. Vamos falar de empreendedorismo e agora passo a bola para a primeira pergunta aqui ao meu colega, o Cláudio Vieira. Na realidade, antes de fazer a primeira pergunta, eu só quero contar um pouquinho do que aconteceu na semana aqui na rádio. Sim, um sumário. Então, antes disso, boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, boa noite ao nosso convidado Miguel Grego, boa noite, Portugal, Brasil e todos os países que nos acompanham ao longo dessas edições do Giro Mundo. O que nós tivemos de bom nessa semana? Em primeiro lugar, a Rádio Mira será a rádio oficial que transmitirá com exclusividade o IMM 2018. O IMM, ou International Mini Meeting 2018, é o maior encontro de viaturas da marca Mini que anualmente ocorre em diferentes países do mundo. E em 2018, Portugal será o anfitrião de tão grandioso evento. Esta é a 40ª edição do IMM e realizar-se-á na Praia de Mira de 17 a 21 de maio. Teremos em breve um Giro Mundo especial sobre o evento. Em segundo lugar, teremos a partir da próxima semana uma sessão fixa sobre empoderamento e empreendedorismo feminino e as colunistas do programa serão Tassiana Mello e Fernanda Moura do projeto The Girls on the Road. Elas foram as nossas convidadas e entrevistadas no estúdio aqui na semana passada e estarão presentes sempre de alguma parte do mundo. Agora sim, vamos iniciar a nossa entrevista. Uma vez mais, boa noite, Dr. Miguel Grego. Fale-nos um pouco acerca deste projeto que tem como nome Litoral Regas e está vocacionado para o desenvolvimento e comercialização de equipamentos e de apoio à agricultura. Bem, muito boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite para poder aqui estar. Bem, a Litoral Regas é uma empresa, não seria eu a pessoa mais indicada para falar sobre ela, portanto não estive na gênese da mesma.
mas hoje mesmo os 2 sócios fundadores que se encontram na empresa, um está na República Dominicana, regressando terça-feira, está a trabalhar, não está de férias ainda, que naquele país seria bastante aprazível também fazer algumas férias, e o outro está em Angola, regressando depois em fevereiro. A empresa começou em 2007, vocacionada naquela altura para tentar suprir uma lacuna que era no mercado nacional, ter uma máquina de fértil e rega e dar resposta a novas tecnologias de rega, sobretudo na área da hidroponia. Era um mercado que estava novamente, no entender dos sócios que na altura fundaram este projeto, em expansão. A hidroponia é uma técnica antiga, os países babilónios já eram hidropónicos, por exemplo, a América do Sul, o Brasil, nomeadamente, são muito fortes em hidroponia, também os países do mercado mais asiático, e era importante, no entender dos sócios gerentes da empresa à altura, quando foi a fundação, procurar ir por aí e dar uma solução. A empresa, ao longo destes 11 anos, tem evoluído bastante e tem mudado a sua estrutura societária. Eu chego há 5 anos, sensivelmente, juntamente, neste momento somos 4 sócios que temos a Litoral Regas e também criámos uma outra empresa mais vocacionada para a internacionalização, que é a Smart Hydro. E agora temos feito um caminho que é um caminho de investimento, o caminho das novas tecnologias é um caminho que exige constantemente tentar prever o amanhã, e estar sempre no mercado globalizado. Portanto, não há tecnologia adaptada a Portugal, há tecnologia adaptada à agricultura mundial, e é isso que o nosso mercado cada vez mais é um mercado global. No entanto, e dado que é preciso todos os dias ganhar dinheiro para comer e para ir fazer crescer a empresa, também fomos-nos focando muito e somos líderes no mercado nacional na agricultura hidropónica, nomeadamente nas técnicas da NSP, que é uma patente da própria Litoral Regas, na técnica da NFT, que aí o Brasil conhece muito bem, e também na técnica semi-hidropónica, que são os sacos. É um orgulho poder dizer isso, que é uma empresa sediada em Mira, que neste momento tem puxado muito a hidroponia no território nacional. Hoje já não é algo do futuro, é algo do presente. Apenas um pequeno exemplo que eu dou muitas vezes é que quando estamos numa feira, por exemplo, na Feira Nacional de Agricultura, nós, quando fazemos a promoção da empresa, fazemos sempre com casos muito concretos, não é com vídeos nem com fotografias. Levamos ao vivo as técnicas hidropónicas que nós produzimos e que temos com os nossos agricultores. E as pessoas olham para aquilo com grande espanto e não se apercebem, por exemplo, no tomate consumido em fresco. A grande maioria do tomate consumido em fresco em Portugal já é feito em técnicas hidropónicas. O Oeste e o Norte já tudo trabalha com técnicas hidropónicas. As pessoas não têm ainda esse conhecimento. E é importante divulgar, promover, é importante, sobretudo, desmistificar. Vocês estavam focalizados para um objetivo, como já descreveu agora, e no sítio onde vocês estão situados, que é aqui na Vila de Mira, quando iniciaram este projeto, estavam em foco e com um objetivo claro para esta aventura? Sim, ou isto foi aparecendo, não, foi desenvolvendo? A empresa tem muitas vezes agido a médio e longo prazo, mas muitas vezes tem reagido. Temos que dizer, controlado oportunidades que surgem das nossas viagens, como vamos girando pelo mundo, vamos vendo outras coisas e procuramos perceber até que ponto é que elas são ou não adaptadas ao nosso território e ao nosso contexto. E o nosso contexto cada vez menos em Portugal e é mais peninsular. Eu sou muito português e muito defensor da soberania portuguesa, mas em termos económicos, cada vez mais Portugal tem que ser visto no mercado global com a Espanha. Em termos de plataformas logísticas, por exemplo, não há quase nenhum em Portugal. Nós somos tão bem servidos por uma plataforma situada em Barcelona ou em Madrid, do como se estivesse em Lisboa ou no Porto Alto. Era indiferente. Mira, no início, foi por 2 motivos. Primeiro, porque estava perto daquilo que era a residência dos 2 fundadores, que curiosamente são nascidos no Concelho de Vagos, mas um deles casado no Concelho de Mira. Depois, Mira tinha uma centralidade no mercado que nós perspectivámos, que era Lisboa-Galiza. Mira aí tem uma grande centralidade. Nós estamos a 2 horas de Vigo, estamos a 2 horas de... Geograficamente também. Geograficamente. E aí foi esse o enfoque principal. Depois, o prevermos, em termos, como falámos há um bocadinho, em termos de tecnologia, fazer em Mira ou fazer no outro lado poderia ser importante a proximidade a algumas universidades, poderia ser importante. Aquilo que fomos vendo é que não foi importante porque as universidades portuguesas não estão ainda despertas para este negócio ainda. Cláudio? O que eu penso, quer dizer, a empresa, na realidade, ela foca muito na tecnologia, como você mesmo falou, e pesquisa que nós fizemos. E a tecnologia muda muito rapidamente, né? A cada dia surgem coisas novas e isso impacta diretamente no negócio. Vocês são tanto da parte do software quanto do hardware.
Qual a visão de vocês para os próximos 5 anos da empresa? Como vocês se posicionam no mercado, ou como imaginam se posicionar no mercado daqui a 5 anos? É assim, para mim é uma pergunta muito complicada, porque eu só estou há 5 anos na empresa e consegui perceber o que ela evoluiu em 5 anos. E consegui perceber que há 5 anos, quando entrei, não tínhamos nenhuma noção de que estaríamos como estamos hoje. Nós, há 5 anos, não teríamos nenhuma perspectiva de termos 6 ou 7 patentes, como temos hoje, e 4 ou 5 em fase de patenteamento. Nós, há 5 anos, não perspectivaríamos termos sido a primeira empresa do mercado mundial a ter uma máquina que controlava rega e clima. Portanto, as coisas foram surgindo. Aquilo que eu vejo a tecnologia são basicamente duas visões. Uma, problemas que vão surgindo e que têm que ter uma solução. Sim. Ponto número 1. Ponto número 2, outros inputs que vão surgindo, à área do wireless, por exemplo, à área do acesso à tecnologia de informação, e que nós temos que aproveitar para dar inputs positivos à nossa tecnologia. Um exemplo muito fácil. A nossa máquina vive muita sensorização, ou seja, eu recolher parâmetros para que a inteligência artificial da máquina possa fazer novas misturas e possa reagir perante a planta. Eu não imaginaria que hoje seria tão fácil termos sensores Wi-Fi espalhados por estufas e que podemos mudar de um sítio para o outro. Há 5 anos atrás, todos os sensores eram por cabo, o que eram muito mais custosos e ficávamos blindados àquela sensorização e não a outra. Não se imaginaria que, por exemplo, um sensor que mede os 7 nutrientes básicos, que custava 10 ou 12 mil euros, que já está agora por 1.500 ou 2.000 euros, que ainda é caro. Daqui a 5 anos vai custar 300 ou 400 euros. E vai ser algo que faz parte do dia-a-dia corrente da empresa. E nós focamos na tecnologia, mas quando a tecnologia não olhamos apenas para o software e para o hardware, também estamos a falar para técnicas produtivas muito diferenciadas. Portugal, e porquê é que eu insisto às vezes na hidroponia e digo isto? Portugal tem alguns problemas, nós temos que nos focar em Portugal, quando estamos aqui a trabalhar, que é falta de terreno, não há emparcelamento, os terrenos são todos muito pequenos. Se eu quiser produzir, não interessa, as pessoas dizem, quanto é que vais fazer de estufas? 1.000 metros, 2.000 metros? É pergunta errada. É quantos quilos queres produzir do quê? Queres produzir alfaces? Quantos quilos queres produzir? Sim, a mentalidade da pessoa imagina logo as dimensões. Exatamente. Não. Aquilo que eu digo é assim, se eu quero produzir 30.000 alfaces por mês, eu precisar de X hectares. Na hidroponia eu consigo ter 30.000 alfaces em produção em 1.000 metros. Porquê? Porque consigo fazer níveis e tenho as caias hidropónicas que me permitem fazer outro. Outro problema é hoje a rotação de culturas. O problema com o CO2, o problema com o impacto no ambiente. Portanto, eu tenho que conseguir fazer-o chegar com menos transportes, chegar o produto ao cliente e que ele aguente mais tempo. Como é que eu vou aguentar um produto vivo? Com raiz. Se eu tiver um produto com raiz, chega ao cliente e ele vai permanecer vivo. Eu consigo entregar a alface à segunda e à quinta, ou à segunda e à sexta, e o cliente comprar mais quantidade e tê-las vivas, porque se eu entregar a alface sem raiz, ela no outro dia não está em condições de ser apresentada. Estamos a impactar ambientalmente. Aqui temos uma nota que também para nós é muito focada, que é a questão do biológico e do ecológico. Portugal viveu muito e ainda está muito o lobby do biológico, no bom sentido. Hoje a Europa e sobretudo o mercado da Commonwealth está muito focado no ecológico. Proteger o nosso meio ambiente onde estamos. E como é que é isso? Menos consumo de água é um problema, menos consumo de energias, menos tratamentos e menos agroquímicos na proteção ambiental. Exatamente. Como é que fazemos isso? Se eu tenho uma pessoa a quem vou ter numa redoma de vidro, a probabilidade de ter doenças é muito menor. Portanto, vou dar lhe menos tratamentos. Se eu tenho um ambiente controlado em termos de calor, em termos de frio, a probabilidade de doenças é muito menor. Menos tratamentos. Se eu tenho um sistema recirculante, a hidroponia, o sistema NFT, por exemplo, consome menos 70% de água. Portanto, são produtos que, em alguns mercados, são muito bem aceitos porque são ecológicos, são amigos do ambiente na vertente de que estão a preservar os recursos que são muito escassos. Água, energia e solos. E a agricultura ainda é subsistência pessoal? Aí há claramente duas agriculturas diferentes. Sim. Há a agricultura de subsistência, a agricultura que nós aqui na Gandra nos habituámos a ter e que vamos continuar a ter. E Sim, mas vocês veem essa visão, as diferentes visões da subsistência e da parte mais comercial? Não, nós claramente apoiamos o agricultor de subsistência que vem até nós e procura ter um pequeno problema, não lhe viramos as costas, não dizemos vocês não são o nosso core, o que não quer dizer que não seja isso o nosso foco. O nosso foco é a agricultura empresarial. Exato. Ou seja, alguém que faz da prática agrícola uma vida, um negócio igual a ter uma fábrica de sapatos ou de capacetes. Exato. Isto tudo, anda tudo à volta do empreendedorismo. O Miguel é um empreendedor? Eu distingo muito o empreendedor do empresário.
Sim. E aqui há duas vertentes muito distintas. Eu acho que aqueles que me antecederam na empresa foram muito mais empreendedores do que aquilo que eu tenho chamado a ser. Eu, quando entrei para a empresa, entrei mais na vertente do empresário, do gestor, de alguém que tinha que gerir os recursos. Eu digo que muitos dos grandes empreendedores não são bons empresários. E porquê? Porque não sabem gerir o seu negócio. Sabem criar negócio, sabem criar ideias de negócio, mas, por exemplo, não sabem despedir uma pessoa ou não sabem criar objetivos. Isso. É a diferença entre o empreendedor e o empresário. Nós, na empresa, temos claramente duas pessoas muito focadas no empreendedorismo. A minha vertente na empresa é mais de empresário, no entanto, sou eu que tenho também que depois puxar por eles, no sentido de que o empreendedor não se perca num devaneio de criador, de professor pardal, que depois não tem consequência. Ou seja, quando se cria alguma coisa, temos que ter consequência, para isso que foi trabalho de criação. E é aí que nós entramos e formamos uma equipa muito distinta. Nós somos 4, eu posso dizer que o Joaquim Cantadeiro está muito focado na tecnologia, está muito focado na parte de movimento, o Afonso está muito focado nas soluções de rega, dar soluções em termos hidráulicos, que são respostas muito complicadas, o Zé Manuel está muito focado na parte da estufa e na parte comercial, e na parte da gestão como um todo e na parte de fazer projetos. A ideia é nós apoiarmos o agricultor, que esses sim, muitas vezes, queremos que sejam empreendedores e empresários porque fazem o seu negócio e querem gerir, mas têm que ser empreendedores, gerindo de forma diferenciada. Porque se é apenas para fazer alface ou para fazer morango para vender no mercado convencional, são empresários. Se é para tentar encontrar uma solução para vender de forma diferente, dando valor acrescentado àquele produto, são empreendedores. E aí estão a surgir em Portugal muitas e boas ideias. E surgindo muitas e boas ideias e baseado no empreendedorismo e vendo a forma como a empresa atua no mercado, imagino que a equipa de inovação é uma coisa determinante dentro da organização. Sim, a equipa de inovação, nós estamos a sofrer algumas dores de crescimento. Nós é uma empresa que está a atingir aquela fase em que precisamos de uma melhor organização interna e precisamos de nos refocar. Só que o problema é que nós temos desafios a cada mês que passa. Não é a cada 6 meses, e isso está a ser para nós uma grande dificuldade. Temos que o assumir porque estamos a ter, nós este ano, no ano transato, tivemos em 14 países. É uma empresa pequena, temos máquinas instaladas em 14 países. É algo de, no nosso ver, extraordinário estar em países diferentes como a Groenlândia, ou Panamá, ou Bahrein, ou Angola, ou México, ou Brasil, ou Moçambique. É para nós um prazer, ou Inglaterra, que são países de grande desenvolvimento. É para nós um prazer, mas um desafio. Temos de saber se estamos ou não preparados para dar esse passo. Temos de saber onde é que nos queremos focar, no agricultor, no empresário nacional que quer fazer estruturas de 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 metros, ou se queremos apenas focar-nos na parte da tecnologia. E por isso também temos as duas empresas a trabalhar. A parte de inovação, nós contamos residentes com 2 engenheiros, mais o Joaquim, e depois temos algumas parcerias com quem vamos trabalhando. Mas há uma parte que nós não podemos esquecer, para nós é determinante, que é o nosso parceiro essencial, que é o próprio agricultor, que nos vai dando feedback permanente. A máquina deveria fazer mais isto, vocês deveriam colocar mais aquilo. No México é importante fazer isto, no Brasil isto não é importante, mas em Angola isto é um problema. E são estes desafios que nos fazem tornar cada vez mais uma máquina eclética que permite responder de forma global no mundo, em que, sem necessidade de estar a ser parametrizada constantemente para cada mercado. É um desafio, temos passos a dar, deixe-me apenas dizer-lhe esta nota, há um ano e meio atrás, a PT, há um ano mais ou menos, chamou-nos a Aveiro porque um motor nosso que tinha uma estufa com uma gestão climática, eles tinham lá a cloud que estava situada na Covilhã e queriam aproveitar a cloud e fizeram 5 ou 6 projetos. Um deles era para gerir uma estufa, um greenhouse. E quando nós chegámos e vimos o que eles apresentaram, depois nós apresentámos basicamente a nossa solução mais básica, que ainda não era esta, porque estava em fase de patenteamento. O que disse a PT e a Universidade de Aveiro foi, bem, vamos pôr o nosso no lixo porque nós pensámos que estávamos a escolher alguma coisa e vocês estão 20 anos adiantados em relação àquilo que nós fizemos. Eles estavam a gerir uma estufa de madeira para pôr um ventilador a trabalhar. Nós gerimos umidade, temperatura, qualidade de ar, período fotossintético, luz, gerimos CO2, qualidade de ar, abre genitais, fecha genitais, abre laterais, fecha laterais, ecrã de sombra. Há uma panóplia de variáveis que nós gerimos que eles nem sequer tinham previsto que eram necessários para a agricultura. Portanto, podiam ser um stakeholder nosso, podiam ser um input positivo nosso, nós percebemos que ali ainda estão um bocado atrás. O que nós temos de dificuldade, sempre vamos buscar um engenheiro, são 6 meses de muito investimento da empresa, no sentido de o contextualizar naquilo que é a necessidade da empresa. Existe o apoio e a informação dessa panóplia dos produtos ao agricultor?
digamos, o agricultor mais tradicional, e vocês investem na formação? Sim, nós temos feito muita formação, já trouxemos cá várias vezes um agrónomo muito reconhecido brasileiro, o professor Cláudio Núncio. Temos formação cá, temos uma equipa de formadores própria, temos um engenheiro residente, temos mais um engenheiro sénior que acompanha, temos em Angola também uma pessoa com quem colabora connosco, e além disso, por exemplo, ainda agora, na primeira quinzena de março, vamos ter cá o maior especialista mundial em produção espumafenólica, que é um colombiano, uma empresa mexicana, nossa parceira, e vai estar cá a dar formação e a prometer novos produtos. Para nós isso é essencial. É essencial que as pessoas não só tenham acesso ao Ferrari, mas tirem a carta de condução. E Exato. pelo menos que saibam conduzi-lo. E que saibam tirar mais valias da viatura que têm nas mãos. Porque senão isso é estarmos a desfocar-nos e estarmos a nós próprios vender algo que não é utilizável. Não é esse o objetivo. Mas atenção, o próprio agricultor hoje está muito esperto para aquilo que quer. As pessoas estão muito espertas para aquilo que precisam e que necessitam. E são exigentes nas suas reclamações. A dificuldade é quando não são agricultores. E grande parte dos promotores agora, que são os tais jovens agricultores que fazem projetos ao abrigo do PRODER, ou do PDR agora, no novo programa, são pessoas que vêm de áreas distintas e pensam que não precisam de ir à quinta ou à estufa, que a máquina faz tudo. Não. Nada substitui o olho humano, nada substitui o know-how do agricultor e mesmo o seu know-how para operar a máquina. Esse é o core que nós temos que instigar, quer dizer, vocês têm ali o carro, mas o carro ainda não é o carro que nós ouvimos, vocês têm que conduzir o carro. A máquina, na realidade, ela só contribui para o agricultor tirar o melhor proveito de tudo, né? E é um mercado extremamente competitivo, há muitos competidores locais que eu falo em Portugal e internacionais. É assim, nós como estamos em várias guerras em simultâneo, temos várias pessoas que nos desafiam constantemente a melhorar e a conseguirmos, ora estar ao lado deles, ora estar à frente. Nacionalmente, em termos de desenvolvimento de máquinas, não há muito mais, pelo menos que continuem a investir constantemente em inovação. Alguns têm máquinas que estavam criadas já há 12, 13, 14 anos atrás e não têm evoluído muito, mas têm máquinas a funcionar no mercado. Em nível mundial há também algumas marcas que têm, mas o problema é que se resume a 2 ou 3 ou meia dúzia de fabricantes que têm o know-how e que têm o cérebro, e depois o que se faz é refresh e fazer capas diferentes. O que está por dentro, o hardware, é o mesmo. Portanto, não há uma competição ainda tão acicatada. Posso dizer que estivemos agora no México, numa feira, numa das 3, 4 maiores feiras do mundo da agricultura, e vimos lá 10, 12 fabricantes, supostamente, de máquinas, em que depois reduzia-se a uma mão cheia de fabricantes. Há claramente alguns que têm uma marca estabelecida no mercado e as pessoas que compram é a marca, nomeadamente holandeses, e depois há aqueles que vão investindo, que vão fazendo e depois vão contribuindo para a melhoria também dessas grandes empresas que vão aproveitando as nossas ideias. Mas este é o mundo concorrencial. Vamos estar 6 meses à frente, depois empatamos, depois voltamos a ter que desenvolver. É essa a nossa guerra. É o empreendedorismo. Os motivos que levaram a escolher este negócio, já falámos aqui. Qual é a meta que vocês já têm planificada? Mais alguma máquina que vai revolucionar o mercado? Nós apostamos sempre em 2 questões diferentes: área produtiva e área de gestão de produção. Na área produtiva, sim, temos algumas coisas em teste já. Nós não colocamos nada no mercado que não seja perfeitamente testado e que tenha passado por primeiro por uma produção muito assertiva, pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Temos aí 2 ideias que já estão em fase muito avançada. Talvez na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, em junho, já poderemos ter alguma apresentação dessas novidades. Em termos de tecnologia, neste momento, é muito importante que nós estabilizemos a solução que temos, que ainda é uma solução que está muito à frente do mercado. É uma solução que ainda entendemos que tem um potencial. Abrimos uma caixa de Pandora e que agora temos que aproveitar aquilo que ele criou. Falámos e muito bem que hardware e software nós somos cada vez mais autossuficientes e queremos manter-nos dessa forma. Nós conseguimos ali também fazer grande parte do nosso hardware. Porquê? Porque é muito customizado. Nós somos
aquela marca de equipamentos que não é para as equipas que vão jogar o Mundial, digamos assim, e fazemos muito à medida. O que não quer dizer que o agricultor de 1000 metros que faz aqui não possa usufruir desse mesmo equipamento, usufruir do mesmo equipamento. Tá? Agora temos sempre esta possibilidade de o customizar para não vender aquilo que a pessoa não precisa. Exatamente. Perfeito. Bom, fugindo um pouquinho de empresa, mas de uma coisa, dar um conceito muito mais genérico do que é empreender, o que é o empreendedorismo para você? Bem, para mim o empreendedorismo é aquele que consegue desafiar-se, antes de mais. Desafiar-se a sair da zona de conforto. Porque muitas vezes é muito fácil dizer que queremos ter o carro do patrão, queremos ter o telemóvel do patrão, até o ordenado do patrão, mas queremos receber um dia 23 como um empregado, um dia 30 como um empregado. E muitas vezes o ser empreendedor é o ter que sair da sua zona de conforto, é o deixar de ser muitas vezes empregado e é o dedicar-se quase a um sonho, a um iris numa fase inicial. E depois fazê-lo de uma forma muito determinada. Infelizmente em Portugal há um grande problema com os empreendedores empresários. É que uma vez que o negócio corra mal, parece que ficamos com uma cruz às costas que nunca mais podemos voltar a fazer nada. Ficamos rotulados de incompetentes. Nos países nórdicos, nos Estados Unidos, as pessoas têm a sua primeira ideia de negócio aos 18, 19, 20 anos. E a primeira corre mal e perdeu-se 1000 euros. E a segunda corre mal e perdem 5.000. E a terceira dá certo durante 10 anos, mas depois fartámos dela e vamos à quarta. E em Portugal não é assim. Em Portugal parece que... Nós perdemos a autoestima. Completamente. E a sociedade ostraciza quem, por acaso, ousou fazer alguma coisa, ousou ter uma ideia que, naquele momento, por uma questão que nem dependeu de si, mas dependeu do contexto, não correu bem. Nem dependeu da sua má planificação, dependeu do contexto. Eu posso dizer que alguns agricultores que ousaram ser empreendedores tiveram aqui alguns problemas neste problema da banca, porque tinham um projeto, fizeram um projeto de vida, alavancaram-se esse projeto de vida e de repente aquilo que era um parceiro essencial para ter uma tesouraria, para poder gerar o negócio, falhou-lhe, que era a banca. Outras vezes é questão do consumo. Eu posso ter focado, o empreendedor vê um problema, cria uma solução para o problema, e esse sim para mim é um empreendedor, mas muitas vezes depois tem que dizer assim, eu não sei gerir esta ideia de negócio. Então aí entra o empresário e pode vir um sócio, porque muitas vezes o empreendedor está tão focado em desenvolver, está tão focado em ter ideia, em melhorar, em polir a sua ideia, que não tem noção da gestão daquilo que é a dificuldade de ser empresário. E sobretudo em Portugal, em que a legislação é muito gravosa, em que quando alguém assina um pacto social e percebe que deixa de ter direito a um subsídio de desemprego ou deixa de ter direito a alguma regalias como empregado, treme. E aí eu digo sempre que, aliado a um bom empreendedor, deve estar um bom gestor e um bom comercial. Porque é muito difícil ter alguém que reúna as 3 condições. E quando o temos, se ele perder tempo em alguma delas, o tempo só tem 24 horas por dia e o cansaço também leva a alguma limitação. Portanto, o empreendedor é esta pessoa que ousa ter coragem de avançar e depois também ousa partilhar com outros. E a tua visão no âmbito da crise económica que passamos ou estamos a passar, em que o número de falências de empresas cresce dia a dia, isso é um ponto que vocês pensam todos os dias? Para mim, o facto de... E estamos a passar a crise. Sim, eu acho que estamos a passar a crise. Estamos em processo de luto. Portanto, já foi a crise, mas estamos num processo de luto que em Portugal é sempre um bocadinho mais longo. E depois os familiares que nos vêm consolar estão a falhar a vir consolar-nos, uma vez mais, o setor financeiro e a adaptação legislativa que deve acontecer para acelerar a que as pessoas que têm ideias de negócio possam alavancar-se. É muito bonito dizer, estás desempregado, vai ao centro de emprego e consegues fazer um projeto e vais buscar. É uma burocracia tal. Portanto, temos que... Eu não posso apenas dar a cana, também tenho que ensinar a pescar. Muito menos dar o peixe, que é dar o dinheiro e dizer que está tudo resolvido. Não. Damos o dinheiro, agora damos a cana, mas tem que permanecer lá com coaching, tem que permanecer lá com alguém que diga, não, calma, não é assim tão difícil assim. A questão que colocaste é muito pertinente, porque a questão das falências, para mim, não é relevante. Sim. E porquê? Porque muitas das falências são empresas que já estavam numa fase em que precisavam de terminar. O empresário estava a cavar a sua própria cova. Nós, em Portugal, porque não queremos falir, vamos além do nosso limite. Há uma altura em que temos de dizer assim, não está a ser rentável 1 mês, 2 meses, 6 meses, chega, para não cavar mais a cova. Portanto, para mim isso não é negativo. Também é positivo que o número de empresas novas tem surgido galopante. Muito. Portanto, quer dizer que há um conjunto de pessoas que têm aproveitado essa oportunidade. Umas são as que terminaram para começar os projetos, ou são outras pessoas que se envolveram em novos projetos
também não podemos ver apenas a parte negativa. E essa parte negativa temos que olhar para ela e perceber que tipo de empresas faliram. Empresas que estavam há 4 anos prejuízo, não perdemos nada. Já estava falido. Empresas que estão numa fase de modernização e por motivos vários, questões estatutárias, querem terminar para ver outras com muitas assim, adaptação às cidades, à lei das cidades, às leis GPS e não só. Estamos cá para perceber esse fenómeno. O que me parece é que há observatórios para tudo, menos para o empreendedorismo e para o emprego. O único observatório que há é os números de inscritos no centro de emprego, que é um péssimo dado. Portugal é um país de empreendedores? Portugal é um país de inventores. Não há dúvidas. Eu digo que é um país de idiotas, como exatamente, no bom sentido, eu digo exatamente o mesmo. É um país de inventores, é um país de pessoas com muitas e boas ideias, que infelizmente não são aproveitadas porque não têm espírito empreendedor, ou melhor, não têm o apoio para poderem levar à prática a ideia boa que têm. Eu posso dizer que hoje de tarde eu estava bastante gripado e fiquei hoje de tarde em casa, também é o dia que eu não faço jantar, é o normal, e tive de tomar um comprimido para vir, até me estou aqui a aguentar bastante bem, e tive um programa que está a dar num canal, já nem me recordo qual é o canal, e era sobre inventores, e que passaram, todos eles tiveram a fase up, a fase down, e a fase mais complicada de todas foi a fase inicial de conseguir convencer as famílias, os amigos, de que precisavam de dinheiro para a sua ideia, de que não eram doidos. E posso-vos dizer que falou desde o skater da Rollerblade, marca mundial hoje, claro. Era importante. O senhor que inventou a câmara para o iPhone, a câmara adicional, e nós percebemos, caramba, quantos em Portugal têm ideias bem melhores que estas, mas não têm a ousadia de empreender, ou seja, de se alavancar. Também é preciso ter portas. Ora nem mais. É preciso, sobretudo, saber a que portas bater. É preciso, sobretudo, haver acompanhamento a que as pessoas percebam que há portas a bater. Lá, nos Estados Unidos, todos fizeram o seu negócio via China. Todos produziram via China. Nós aqui temos que ir à China a ir ao Roscoff. É mentira. É mentira. É um mercado que tem que ser tido em conta, é um mercado a nós olharmos. Nós, Litoral Regas, estamos a fazer um processo de parceria com a Universidade Chinesa, o que nos dá um orgulho tremendo. Reconhecerem nós mérito, para nós podermos com eles alavancar ideias e alavancar não só métodos produtivos de tecnologia, deixe que vos diga que é de um orgulho tremendo. E não temos nenhum medo daquilo, vão copiar, vão. Nenhum medo disso. Nenhum medo. É o mercado global onde nós estamos e com quem nós temos que trabalhar, não é lutar, é trabalhar. O Miguel, para finalizar esta grande entrevista com o Miguel Grego, o Miguel é um campeão no setor sócio da empresa Litoral Regas. Sente-se um campeão? Não, sinto-me realizado. A minha formação é completamente distinta desta. Eu sou de Filosofia e Psicologia, passei uma década a dar aulas, passei mais quase uma década numa vida completamente distinta, e aceitei este desafio sem ter noção nenhuma que iria ser sócio da empresa e sem conhecer o mercado. Aquilo que eu me sinto é realizado porque me dediquei de alma e coração. As pessoas com quem eu trabalhei me reconheceram o mérito de me poder dar parceria nesta aventura, e eu aceitei-a, e aí sim me considero um empreendedor, porque ousei partilhar o risco com eles das novas etapas que tínhamos pela frente. E a melhor coisa que me acontece é ter vontade de pôr o relógio despertar para as 6h30, para me levantar e sentir que muitas vezes venho a casa, quero vir a casa, quero estar com as minhas filhas, e depois elas adormecerem, se tiver que lá ir fazer mais 1 hora ou 2, também não há problema nenhum, porque dá-me gozo continuar a fazer aquilo que estamos a fazer. E sobretudo sentir que já somos uma família com 30 pessoas, e que se houvesse pessoas com mais capacidades, nós hoje teríamos a porta aberta a mais 10 ou 12 colaboradores. Infelizmente, é uma dificuldade termos mais recursos humanos, infelizmente, é uma dificuldade termos recursos humanos capacitados e habilitados, infelizmente, é uma dificuldade arranjar pessoas que queiram abraçar projetos em que se extravasa as 8 horas de trabalho diário. Dr. Miguel Grego, obrigado por esta grande entrevista para falar sobre empreendedorismo e mais concretamente uma empresa que é sediada em Mira, Litoral Regas. E, caro ouvinte, nós voltamos já a seguir com a grande entrevista ao Pedro Mariano, que nos chega do Brasil. E estamos de volta agora à antena da Rádio Mira, aqui com mais uma emissão do Giro ao Mundo. Deste lado estou eu, o Paulo Pardigi, Cláudio Vieira e ainda na realização o Jorge Jesus. Do outro lado do Atlântico temos o nada mais nada menos que Pedro Mariano. Boa noite, Pedro Mariano. Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bem. De certo modo deve estar mais calor do que aqui em Portugal. Está bastante quente, apesar de eu estar no ar-condicionado
do quarto está bem quente aqui também. Que bom, mas aqui está bem frio mesmo, seja dentro do estúdio, seja fora do estúdio. Mas vamos começar, Pedro. Vamos começar a entrevista, na verdade, de uma forma um pouco diferente. Vamos começar do final para o início. O Paulo, daqui a pouco, tem uma lista de questões para você. Algumas. Ele adora fazer. Mas eu, particularmente, estou muito curioso do seguinte. Você tem um projeto muito bonito. Eu tive a honra de assistir no final do ano passado. E eu sei que ontem você gravou no Teatro Alfa o novo DVD. E eu gostaria de saber como que foi ontem, como que está. Fala um pouco do projeto do Pedro Mariano e Orquestra para os nossos ouvintes e para nós também, que estamos curiosos. Claro, claro. Bem, foi uma noite incrível, uma noite deliciosa. Nós tivemos foi um dia muito intenso, muito puxado, né? Muito cheio de obrigações, mas na hora H deu para relaxar, deu para curtir o momento. A plateia estava numa vibração muito especial, que vou torcer para que as câmeras tenham captado tudo, porque se foi captado, realmente vai ser um material bem interessante de nós trabalharmos. Você, Cláudio, quando esteve aqui em São Paulo e você assistiu a estreia do projeto. Foi o primeiro show da turnê. Daquele show que você assistiu para o show de ontem à noite, houve uma evolução sensível do projeto como um todo, porque algumas músicas acabaram entrando ao longo da turnê. E saiu uma canção, acabou deixando o projeto para a entrada de mais, se não me engano, 3 ou 4 canções. Então o projeto acabou tomando uma forma bem interessante. Eu fiquei muito feliz do resultado que chegamos. E, como eu disse, torço para que tudo isso tenha sido captado com a mesma intensidade que eu senti no palco. Se o que eu senti no palco tivesse sido registrado pelas câmeras e pelos microfones, realmente teremos um material bem interessante. Excelente. Vamos lá, já matamos um pouco da curiosidade e depois a gente vai saber um pouco mais. Mas uma questão, acho que é muito de interesse para todas as pessoas, que é a seguinte. Filho de Elis Regina, de Pedro Camargo Mariano, irmão do João Marcelo, que não é cantor, mas que tem toda a parte da produção, teve estúdio e várias outras coisas que tem a participação, irmão de Maria Rita. Eu acho que nesse quesito sempre tem comparação de carreiras, mas eu te conheço e sei que você tem um estilo próprio e singular. Na realidade, o questionamento é o seguinte: o que ajuda ou atrapalha a vir de uma família de artistas famosos? A gente tem tempo? A gente vai ficar bastante tempo conversando, porque... Não vai ser bem um banco de analista, mas você tem ali 30 segundos para dar a resposta. Olha, Cláudio, eu vou ser bem sincero com você. Eu vou dar a mesma resposta que eu dou sempre quando indagado sobre essa questão, que é assim: se eu fosse filho de alguém investigado pela Lava Jato ou pelo Watergate, eu com certeza teria muito mais problemas na minha vida do que sendo filho da Elis Regina. O que mais, digamos assim, se eu fosse elencar os principais fatores favoráveis que ajudam, muitas pessoas podem de repente imaginar que seria as portas que se abrem, as conexões que você consegue construir por estar próximo de todo mundo e próximo do mercado, próximo da indústria de uma forma geral. Algumas pessoas podem ter essa primeira impressão. Na verdade, isso sim é muito bom, mas não é o essencial e não é o que eu acredito que tenha feito a diferença. Na verdade, o que eu acredito que tenha sido determinante para a minha vida
sim, poder estar próximo desse ambiente, mas acima de tudo você respirar esse universo desde muito cedo é determinante. Mas você ter como vetor, como ascendência, como influência, dois dos maiores e dos mais importantes ícones da história da música brasileira, isso é uma, digamos assim, é uma gasolina muito de octanagem muito alta, entende? Você tem uma oportunidade de estar próximo de um legado muito inspirador que me leva ao segundo capítulo dessa história, que para algumas pessoas pode ser o lado negativo, mas para mim não é o lado negativo, é o lado talvez mais positivo ainda do que você está próximo de tudo isso, que é a responsabilidade que isso te traz. Porque essa responsabilidade, Cláudio, ela bota você nos trilhos. Ou seja, se eu porventura me propus seguir a mesma carreira que os meus pais, sendo eles profissionais de altíssima qualidade, com uma carreira sólida e extremamente vitoriosa, eu não tenho um problema nas minhas mãos. Na verdade, o que eu tenho é que ter muito foco e estar muito intenso naquilo que eu vou fazer, já me antecipando que algumas pessoas podem eventualmente criar algum tipo de comparação em relação a isso. Mas as comparações não me incomodam de forma nenhuma. Até porque eu sempre digo que se for para comparar, pode deixar que eu já comparei antes. Eu já fiz a minha comparação primeiro e eles são bem melhores do que eu. E na realidade, entendeu? Isso acaba por ser um fator, como você mesmo disse, mais motivador do negócio, né? Muito mais motivador, porque quando eu sento para pré-produzir uma faixa ou um projeto, ou como ontem estava no teatro levantando um projeto para ser gravado, eu tenho um ponto de referência, entendeu? E esse ponto de referência, sendo dentro da minha casa, ele além, assim, claro, eventualmente pode criar um certo peso, né? Pode eventualmente criar uma certa responsabilidade excessiva. Você pode se cobrar um pouco demais por conta disso. Por outro lado, o que as pessoas não param para pensar é que eu vi tudo aquilo ser construído, conheço todos os meandros daquela história, sei muito bem, por exemplo, como é o processo de trabalho, de execução do meu pai, que foi com quem eu convivi mais tempo, né? Não tive a sorte de conviver com a minha mãe, mas com meu pai sim. E aí eu falo para as pessoas, olha, gente, eu estava lá perto, eu vi como é que é. Então, algumas pedras eu sei que estão no caminho, eu sei aonde pisar e não vou tropeçar. Então, você consegue a vantagem que eu acho que eu consigo tirar de tudo isso, se é que dá para chamar de vantagem, é justamente ter podido ter a oportunidade de estar em vários processos criativos e artísticos ao lado do meu pai, em estúdios, que é o que me interessa. As portas, se porventura se abrirem de uma forma mais fácil ou não, porque eu conheço X ou Y, ou porque alguém, porventura, me conhece desde pequeno e vai atender o telefone se eu ligar, eu acho que isso é muito pequeno, no final das contas, se eu chegar lá e não tiver algo para entregar, entendeu? Pedro, daqui fala Paulo Perdiz. Mais uma vez, boa noite para ti e é um privilégio estar aqui à conversa contigo na Rádio Mira. Consideras-te um artista de mão cheia, que construíste uma carreira baseada na mais fina classe do MPB, do soul e da pop? De certa forma, sim, Paulo, de certa forma, porque hoje em dia, eu vou ser muito sincero, se tem uma coisa que é difícil hoje, é você traduzir em um nome, um adjetivo, um label, o que é um artista hoje em dia.
a não ser que ele seja absolutamente segmentado e regional, né? Você não tem como segmentar um fadista, você não tem como segmentar, digo, você não tem como ter dúvidas a respeito de um cantor absolutamente fadista, de um sambista, de um bluesman. Isso não tem matizes. Normalmente você bate firme. Agora, a minha geração de artistas que cresceu ao longo dos anos 80 e vem fazendo música desde então, é influenciado por tantas informações que quando eu sento para fazer um trabalho, para levar um disco, um DVD ou ou qualquer coisa que eu me proponho a fazer, eu percebo tantas nuances, de tantas influências, de tantos caminhos que eu gosto e que me influenciaram, que até eu mesmo tenho dificuldade de dizer realmente o que eu sou. Mas uma vez... Sim. Aqui deste lado, sente-se que és uma nova força do MPB? Sim. Mas por outro lado é engraçado, pelo amor de Deus, não vão me interpretar como um separatista, que eu não sou, jamais. Não. Mas eu não enxergo a MPB hoje em dia tão próxima de mim como uma força musical. Eu acho que ela é uma referência, sim, quando você vai dizer, você vai falar, que música você faz? Se eu fosse resumir, eu resumiria como MPB. Mas quando eu vejo a cena da MPB no Brasil, e a MPB que é exportada mundo afora, eu não me vejo tão próximo deles assim. Eu seria um artista muito mais contemporâneo, muito mais world music, do que efetivamente a MPB, apesar de ter muitos elementos dela dentro do meu trabalho. Aí sim, por isso eu acredito que já seja um pouco fruto dessa, não só da globalização, essa maldita palavra, mas de certa forma já um pouco característica dessa geração que eu me incluo nela, e pegou esse turning point da música digital, da música analógica para digital, da espera, faz muita diferença. Da espera de você aguardar uma remessa de discos que vinha da Europa ou da América chegar no Brasil, e hoje você, com 2 cliques, você chega onde você quiser, a qualquer lugar do mundo, em qualquer praça, para estudar música e influências e tudo mais. Então isso acaba tendo uma interferência tão grande no meu trabalho que eu me considero um pouco hoje, mais hoje do que no começo da minha carreira. Eu me considero um pouco mais distanciado desse segmento propriamente dito. E falas no princípio da tua carreira, é verdade que subiste ao palco com 12 anos e mais tarde tiveste um projeto chamado Confraria. Fala-nos um pouco acerca destes inícios da tua carreira. Sim, é verdade que aos 12 anos na escola eu subi ao palco pela primeira vez, porque até então eu cantava, mas assim, Paulo, eu sempre falo que o cantor, ele é descoberto por outros, nunca por você. Por que eu falo isso? Porque todo mundo, quando está fazendo seus afazeres domésticos, se não está assobiando, está cantando. Portanto, a não ser que alguém chegue perto de você e diga, faça-lhe um elogio, como cantas bem, que voz bonita e tudo mais, você vai continuar lá no seu, digamos assim, anônimo estrelato nos seus afazeres e nunca vai sair disso. Eu tinha essa pessoa dentro de casa, que era o meu irmão mais velho, o João Marcelo, que vivia me provocando a cantar em casa, tentando fazer gravações minhas. Mas eu sempre fugia dele, eu nunca queria estar perto dele, porque ele sempre puxava um gravador, ele queria me gravar cantando e eu não deixava. Enfim, para minha sorte, naquela época nós não tínhamos telefone celular, muito menos câmeras móveis, que ele tinha que me trancar num quarto se ele quisesse que eu cantasse no microfone. Então eu conseguia fugir. Mas num dado momento ele tinha uma banda dele de escola. Num dado momento ele conseguiu me enrolar bastante
inventou uma mentira enorme dizendo que o cantor da banda tinha adoecido e que eu precisava aparecer no ensaio da banda para ele ouvir como é que os arranjos estavam soando. Eu fiz isso, fui uma vez, 2, 3, e ingenuamente, acreditando que eu estava apenas ajudando, eis que chega o dia do show e ele diz para mim, falou, então, você vai ter que ir lá no show. Aí eu perguntei para ele, mas cadê o cantor? Não melhorou? Ele falou, na verdade ele não melhorou porque ele não existe. Você que vai ter que cantar. E aí eu não tinha mais escapatória. Coisa e aí eu subi ao palco. É sempre, né? Lógico. Ainda mais um Boscoli, né? como não haveria de ser. E aí quando eu subi ao palco, realmente eu tive aquela carga energética que todo mundo que sobe ao palco a primeira vez e foi feito para isso, sofre, né? Eu tive parecia uma transformação, uma metamorfose. Quando eu desci do palco, eu não tinha mais sombra de dúvidas que era isso que eu ia fazer da minha vida, aos 12 anos. E aí, logo em seguida, eu já comecei a montar minhas bandinhas de escola para tocar em aniversários e tudo mais, mas o Confraria veio realmente acontecer em 91, 92, não me lembro muito bem agora, que já 91 e 92 já está começando a ficar muito longe para mim, para eu lembrar exatamente. Mas eu lembro que a gente, junto com o Max de Castro, que é um dos filhos do Simonal, e nós sempre fomos muito próximos, nós montamos essa banda e começamos a tocar, fazer alguns festivais e tudo mais, até que a gente ganhou um grande festival de música aqui em São Paulo. Mas logo em seguida também, por força do destino, sei lá o que era para ser assim, uma parte da banda que não era de pessoas que tinham a música como seu objetivo de vida, começaram a fazer faculdade, seguir seu caminho. Eu e o Max acabamos ficando abandonados no meio do caminho, só nós dois, um olhando para o outro. Aí ele investiu na carreira dele de produtor e eu caí de cabeça na minha carreira de cantor já aos 18 anos. E caiu logo com o primeiro CD, batizado Pedro Camargo Mariano, o álbum lançado pela Sony, que foi a prova que um talento estava aí na ribalta. Concordas? Olha, eu prefiro dizer que eu adoro as suas palavras do que concordar, porque minha modéstia não me permite fazer isso. Mas foi isso. Em 95 nós fizemos um show, eu e o João Marcelo, nós fizemos um show aqui em São Paulo em homenagem à minha mãe e, obviamente, né, por questões normais, naturais, tomou uma proporção enorme de mídia e tudo mais. E nesse show, a Sony Music enviou um representante para assistir ao show e no dia seguinte eles já fizeram uma proposta para nos contratar. E, curiosamente, eu falo que a minha carreira inteira em gravadoras multinacionais, eu nunca fui obrigado a fazer nada do que eu não quis, eu nunca fui obrigado a gravar nada do que eu não queria, e eu sempre tive uma relação extremamente saudável com todos eles. E acredito que isso se deva a exatamente este instante em que a Sony Music nos aborda e pede para assinar um contrato comigo. E aí eu disse a eles que eu não teria problema algum em assinar um contrato com eles, desde que eles me dessem um tempo para eu descobrir o que é que eu seria. Que eu não tinha intenção de começar só porque eu tinha um contrato na minha mão. Só por causa disso eu iria para o estúdio e começaria a gravar. Porque até aquele instante eu tinha, sei lá, 4, 5 músicas minhas de trabalho que eu já estava elaborando, mas eu não tinha uma sonoridade, um artista já delineado na minha cabeça. Pedro, tanto que eu via lançar o disco só em 97, né? Sim. Desculpa interromper, estamos a 5 minutos do término desta emissão do Giro ao Mundo. Ainda queremos fazer uma pergunta sobre o teu CD, o teu DVD acerca da orquestra. Cláudio. Na realidade, mais do que isso é o seguinte, quer dizer, desde os 12 anos até agora, numa carreira crescente e vencedora. Isso, Brasil. E quando você pretende vir aqui prestigiar Portugal?
Olha, eu espero que logo, né? Eu espero que em breve. Primeiro porque é um desejo já de muito tempo. Eu já estive na Europa me apresentando no Festival Jazz de Montreux, e toda vez que eu entro no avião e vou para a Europa, eu fico morrendo de vontade de conhecer, mas principalmente de trabalhar em Portugal. Eu venho há alguns anos me concentrando nisso, porque, como eu disse lá no começo, eu quero fazer, e quando eu quero fazer direito. Então, eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, eu quero chegar bonito, quero chegar bem estruturado, pelas vias normais, naturais e perfeitas. E estamos trabalhando nisso. Se Deus quiser, muito em breve, aportarei em Portugal. E acerca do teu registro como orquestra, foi fácil fazer uma nova roupagem dos temas para um conceito tão grande e tão diferente como é uma orquestra? Não. Para quem ouve pode até parecer, mas não. É muito difícil porque você tem dois caminhos que você pode escolher. Você fica numa encruzilhada, na verdade, quando você se propõe um projeto desse. Ou ele pode ficar extremamente rebuscado, extremamente sofisticado, ou você pode partir para um caminho, digamos assim, um pouco mais acessível, mais palatável ao grande público, e você conseguir dosar esses dois universos sem que ele fique confuso ou sem que você pese a mão para um dos dois lados é muito difícil. Mas a partir do repertório as coisas começam a ficar bem mais claras. Mas o que nós queríamos desde o começo era propor uma sonoridade sem falsa modéstia, ousada. Nós queríamos que fosse uma coisa que acabamos, na verdade, acabamos colhendo isso. Muitos daquelas pessoas que trabalham no meio, que foram assistir tudo, ficaram impressionados com a coragem da gente de propor uma sonoridade tão difícil de fazer no palco. Sim, Pedro, estamos mesmo na reta final desta nossa emissão. De certeza que teríamos aqui matéria para falar largas horas. O Cláudio está aqui impaciente. Cláudio? na realidade... Sim, porque vocês são amigos, não é? E eu, de certo modo, devem ter saudades de estar um com o outro e por este meio é mais fácil matar um pouco as saudades. Na realidade, tudo que é bom passa muito rápido, né? E essa entrevista de meia hora voou. A gente ficaria aqui noite adentro e iria até o próximo domingo fazendo essa entrevista, um longo bate-papo. Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi uma honra para nós aqui da Rádio Mira, www.radiomira.pt, e para todos os ouvintes e telespectadores, uma vez que a gente está ao vivo também aqui pela live. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que tenho a agradecer. Obrigado a vocês, Cláudio, obrigado, Paulo, obrigado a todos que estão ouvindo. É um prazer enorme poder dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu tenho a oferecer a vocês, desde aqui do meu queridíssimo Brasil. Obrigado, Pedro Mariano.